Aquela pessoa, seu ente querido, que desencarnou, que morreu, será que ele continua ainda na sua casa? Ele continua frequentando os seus ambientes? Nós vamos ver isso nesse vídeo, eu vou explicar para você. Fica até o final e eu vou te dizer alguns sinais que você pode perceber se ele está aí ou se já partiu para o plano divino como deveria ter partido. Primeiro vamos entender um pouquinho aqui o que significa o desencarne e o que significa a morte, que são duas coisas distintas e diferentes. Primeiro vou te explicar que morrer é quando órgãos vitais do corpo param de funcionar. Agora, o desencarnar é quando o espírito abandona o corpo, é quando o espírito sai do corpo. Às vezes as pessoas perguntam quanto tempo mais ou menos um espírito leva para abandonar o corpo físico. Olha, mais ou menos em torno de 36 horas. Agora, todos saem em 36 horas? Aí é que mora o problema. Uma parte desses espíritos ficam ainda no corpo por mais tempo. Quais são eles? Aqueles materialistas, ou aquelas pessoas que não se prepararam para aquela partida. Agora, existe uma diferença entre aqueles que desencarnaram, saíram do corpo físico, e os que ficam vagando, que são os chamados espíritos obsessores. Então, esses que ficam vagando pela Terra, eles já podem ter desencarnado. Mas eles ficam perdidos porque perderam o trem. E é quase como se fosse uma espécie de trem mesmo. É um túnel de luz que nos leva, que faz com que a gente ascenda, que faz com que a gente parta e siga a trilha que precisa ser seguida. Acontece que aquelas mortes violentas das pessoas que não estão preparadas, elas não entenderam o processo e podem ficar ou ainda encarnadas no corpo físico por muito tempo, ou desencarnar e mesmo assim ainda ficarem vagando pela Terra. Mas também existem os materialistas, apegados à matéria, que podem ficar muito tempo no próprio corpo, mesmo o corpo em decomposição, ou saírem do corpo e ficarem vagando pela Terra e perder a grande oportunidade. Apesar que essas oportunidades de partida elas são sempre recriadas, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Os seres de luz, os amparadores, são mandados para fazer o resgate. E na realidade, antes da nossa morte, eles já estão preparados. Mas eles estão orientados pelo plano maior de que não deve acontecer interferência. Mas vamos lá ao fato daquele ente querido, aquela pessoa que a gente gosta dele estar ainda dentro do nosso ambiente ou não. Eu vou te dar aqui possibilidades de você talvez começar a perceber isso. E depois eu vou dar uma receita de como é que podemos fazer um encaminhamento dessa pessoa, auxiliar essa pessoa nesse encaminhamento. Bom, algumas coisas são percebidas às vezes de uma maneira bem direta. Às vezes a gente começa a sentir presenças. A gente está caminhando, parece que tem alguém atrás, parece que cruzou alguém. A gente tem essa sensação. Às vezes um objeto, às vezes se movimenta dentro da nossa casa. Às vezes vem umas coisas mais sutis. Porque essa energia, mesmo que seja de uma pessoa que a gente gosta, porque às vezes pode ser de pessoas que a gente nem conhece. Espíritos obsessores têm em todos os lugares. Mas às vezes, mesmo que seja de uma pessoa que a gente gosta muito, ou gostava muito, ou prezava muito, se estiver no lugar que não deveria estar, que no caso é no nosso meio, está atrapalhando, está gerando interferência. E isso é como se fosse um sinal de rádio. Imagina um sinal de rádio, uma rádio pegando em cima do outro sinal. Aquilo fica perturbado. O barulho não consegue se perceber. Conosco é a mesma coisa. E alguns sinais existem no nosso corpo físico. Dores de cabeça, irritabilidade,
dificuldade de ter um sono relaxante, são sintomas de que tem pessoas desencarnadas na nossa volta. E isso faz com que o nosso campo energético vibracional fique bastante mexido, fique bastante tumultuado. Como é que eu posso ajudar o meu ente querido a partir, a ir para o plano maior? Bom, um dos primeiros fatores que nós devemos entender é que uma boa parte dos entes queridos que estão ainda conosco, que ficam conosco, a energia deles, é por motivo dos encarnados, que ficam chorando além do tempo necessário do luto, que ficam invocando, que ficam culpando Deus ou culpando aquela própria pessoa que partiu. Fica com aquele choro, aquela saudade desenfreada. Isso faz com que a gente puxe aquele ente querido. E se ele gosta da gente, o que acontece? Ele não quer ir embora para nos ajudar. Então somos nós, numa boa parte das vezes, que estamos puxando. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ter coração de pedra, que a gente não deve chorar, que a gente não deve sentir a partida de alguém que a gente gosta, mas tem um tempo para isso. Tem um tempo para o luto acontecer. O luto é normal, é humano, nós somos seres humanos. Agora, depois de um determinado período, aí passa a ser exagero. Uma coisa que nós precisamos pensar, nós estamos preocupados com a pessoa que partiu ou com a falta que ela vai fazer para nós? Com o nosso egoísmo, com o nosso sentimento? É isso que precisa ser entendido. Porque numa boa parte das vezes, as pessoas que ficam chorando e chorando e chorando e chorando, e aquele luto não passa nunca, estão desenvolvendo, na realidade, um sentimento egóico. Porque não estão preocupadas se o outro vai ficar bem ou se não vai ficar bem. Estão preocupadas com a falta que aquilo está fazendo nelas. Com a dor dela, não com a dor do ser que partiu, ou que deveria pelo menos ter partido. E ela, às vezes, com esse choramingado dela, acaba impedindo que a partida aconteça. Então, se realmente nós estamos preocupados com o outro, nós temos que pedir para que o melhor aconteça com esse outro. Então, esses sintomas, eles passam a nos atacar quando nós temos energias aqui interferindo no nosso campo vibracional e energético. Aquelas paredes cheias, às vezes, de fotografia de pessoas que já partiram. Já partiram? Você gostava dela? Pega a fotografia. Se você não quiser descartar, não quiser mandar embora, pega essa fotografia, guarda, bota dentro de uma gaveta. E de quando em quando você pode até olhar, ficar como recordação, tá tudo certo. Agora, fotografias espalhadas de pessoas que já partiram, isso aí não ajuda em nada. Ficar com objetos, com a grande quantidade, dificuldade, às vezes, de doação das roupas, enfim, né, de objetos pessoais daquele ente querido. É uma maneira de ficar segurando esse ser que tem um caminho a ser cumprido. Gostou? Ficou esclarecido para você? Compartilha com mais pessoas. Deixa o teu like e compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para ajudar esse canal aqui, para a gente continuar trazendo assuntos interessantes e ir explicando para as pessoas como é que funciona esse processo. Agora, antes de finalizar, eu quero te dizer o seguinte: para morrer bem tem que viver bem. Então, quando nós vamos chegando numa determinada idade, nós temos que ir nos preparando, sim, para abandonar, porque a morte nada mais é do que o espírito vivendo, continuar vivendo, mas sem o corpo físico. Um outro plano, mas sem um corpo físico. Claro, com menos dor, com menos peso, com menos traumas, porque no plano divino é muito mais tranquila a nossa vida. Tá certo? Vamos na luz, namastê e até o próximo.